Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Nós vamos meditar a palavra daquele que está do lado do trono do Pai. Agradecer a Deus por essa rica oportunidade, por estar respirando, falando, andando. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? A semana já começou. Na verdade, a semana começa no domingo. Aí vem a segunda, vem a terça, quarta, quinta, sexta, né? E o mês de outubro está indo embora, né? Nós só temos que agradecer, porque nós não somos merecedores de nada. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu quero desejar para todos uma ótima semana de paz, de livramento, de oportunidade, de mudança, ver o que é que está de errado para mudar, para consertar e agradecer o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ora, Rita, bota aquele pano ali. Eu te agradeço. Agradecimento. Agradecer a Jesus todos os dias pelas oportunidades que Ele tem feito em nossas vidas. Mas antes de entrar na palavra, vamos cantar um hino da harpa cristã. Cantar um hino em agradecimento. Agradecimento ao nosso Jesus, agradecer a Ele. Vamos cantar um hino da harpa cristã. Quando a luta desta vida trabalhosa se findar, adeus este mundo vamos dar. Para o céu então iremos com Jesus nos encontrar, na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosana, pois o rei no trono está, na Jerusalém de Deus. O caminho é extenso, mas Jesus vai me guiar, quando pelas provações aqui passar. Pois olhando nele eu sigo para brevemente estar, na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosana, pois o rei no trono está, na Jerusalém de Deus. Ao sairmos deste mundo para a divina mansão, gozaremos a perfeita salvação. E Jesus contemplaremos estendendo a sua mão, na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosana, pois o rei no trono está, na Jerusalém de Deus. Quando unidos com o salvo lá na pátria do Senhor, contemplaremos a Jesus o Salvador. Sempre nós alegraremos onde há perfeito amor, na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosana, pois o rei no trono está, na Jerusalém de Deus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, aquele que é digno de toda honra e toda glória e todo louvor, né? Esse hino é maravilhoso. Salmo, o hino 94. Quando a luz desta vida trabalhosa se findar, adeus este mundo vamos dar. Para o céu então iremos com Jesus nos encontrar, na Jerusalém de Deus. O hino 94 da harpa cristã. As lutas é constante, a peleja é constante, as tribulações é constante, as tentações é constante,
sempre vem o inimigo, manda seus demônios para querer nos enganar, nos querer perturbar, nos querer tirar a nossa paz, mas não vai conseguir, não. Em nome de Jesus, não vai conseguir. Porque o próprio Jesus falou que aquele que está nele tem a paz. O mundo está pelo avesso, o mundo está cada dia pior, mas o verdadeiro servo de Deus está em paz. E a gente fica parado pensando que, já que nós somos servos de Jesus Cristo, por que tem muita gente que não está em paz, que diz que é cristão? Porque muitos não estão entendendo, né? Muitos não entendem. Então as pessoas têm que procurar a entender a quem está servindo, aquele que está no trono branco. Então nós temos que entender que neste mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo e Ele quer que nós vencemos o mundo. Ele disse, olha, você também pode vencer o mundo. E nós podemos vencer o mundo, sabe como? Estando na obediência dEle, obedecendo Jesus cada dia mais, né? Vamos orar para a gente entrar na palavra. Soberano e poderoso e eterno Deus, obrigado por esta noite que já chegou, obrigado por tudo, obrigado pelas oportunidades. Senhor, me ajuda a manter mais a tranquilidade, a ter paciência. É só que eu te peço nesse momento, Jesus, me ajuda a ter paciência, ter a tranquilidade cada dia mais e ter paciência. É o que nós te pedimos nesse exato momento, Senhor. Nos ajuda, nos dai força, nos livrai de todo mal, Senhor. Vamos entrar na Tua palavra, olhar para aqueles que estão no mundo, estão aflitos, estão aterrorizados, estão tristes, estão magoados, está enfermo, está passando por momentos terríveis. Ó Senhor, vai ao encontro dessas pessoas, meu Deus, para o Senhor tirar essas pessoas desses problemas. Mas o que a gente vê hoje é que as pessoas não querem o descanso em Cristo. Ninguém quer descansar no Senhor, mas quer viver na vida pecaminosa neste mundo. Ninguém quer descansar no Senhor. E quem não descansa no Senhor, sofre as consequências nesta terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos entrar num texto bíblico em Efésios capítulo 6. É um texto muito bem conhecido para quem realmente conhece a palavra. E esse texto bem conhecido, quem serve a ele verdadeiramente sabe que a oração faz efeito. Louvado seja Deus. A palavra de Deus fala que os verdadeiros cristãos têm que estar revestidos das armaduras de Cristo. Porque o que a gente vê hoje nas congregações, a maioria de muitos dentro de congregação não estão preparados espiritualmente para enfrentar o dia do pior que vai acontecer na terra. Porque muitos estão brincando de ser cristão. Então, quando a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, 11, fala que nós temos que estar preparado todos os dias. Nem depois que você vence a batalha, você não pode abaixar a arma. E que arma é essa, irmão Hilton? A palavra. Então, nós não devemos baixar a guarda. Sabe por quê? Porque as trevas, os demônios e o príncipe das trevas, que é Satanás, ele não dorme. Todos os dias, desde o passado, o inimigo não dorme, querendo tragar aqueles que abrem brecha para ele. Então, o verdadeiro cristão tem que estar revestido da armadura. Na minha caminhada cristã,
Eu passei por uns apertos muito grandes, mas Deus estava no comando. Uma mulher da cidade onde eu morava, já foi na minha casa umas 3 vezes me convidando para fazer um culto de agradecimento. Depois vou contar essa história que foi real na minha caminhada cristã, quando eu comecei a ser pregador de rua. Mas vamos ler o texto bíblico da palavra de Deus em Efésios capítulo 6, 11. Vamos lá. Em Efésios capítulo 6, 11. Glória a Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 11. Louvado seja o nome de Jesus. O texto é extenso, mas para a gente entender o texto, vamos ler todo, amém? Capítulo 6, Efésios capítulo 6, 11. Olha o que é que diz a palavra. Vamos ler o primeiro no versículo 10, para ficar melhor, amém? Efésios capítulo 6, 11. Concluindo, fortalecei vós no Senhor e na força do seu poder. Revesti vós de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra a cilada do diabo. Quando você é revestido do Criador, pede a Ele poder, porque o poder não é nosso. Quando você pede poder a Ele para ficar revestido espiritualmente, quando fala as armaduras de Cristo, é o espiritual, irmão. É a gente estar preparado espiritualmente para não cair na cilada do inimigo. E o que é mais interessante é que tem muitos cristãos neste país Brasil que não estão revestidos da armadura de Cristo, porque estão brincando de ser cristão neste país. Então, a maioria de muitos que estão dentro de congregação não estão preparados para os acontecimentos que vai acontecer nesta terra. E os verdadeiros cristãos, aqueles que buscam Cristo verdadeiramente, vão estar preparados para o dia que vai acontecer na terra. Coisas piores vão acontecer nesta terra. Então nós temos que estar revestido. Quando fala revestido da armadura de Cristo, aqui está falando espiritual, irmão. Para a gente se revestir, buscar na palavra, para a gente buscar a palavra, para a gente estar orando, para a gente estar jejuando, para a gente estar buscando o Senhor cada dia mais. Porque os verdadeiros que servem a Cristo têm que estar preparados todos os dias. Olha o que diz a palavra. E revesti vós de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades. A nossa luta não é contra o ser humano. Se você que é verdadeiramente servo de Jesus Cristo, porque cristão evangélico todo mundo é, mas quando você é servo de Cristo verdadeiramente, a nossa luta não é contra o ser humano. Quando você vê um ser humano bêbado e sendo usado pelo um demônio para estar tentando te calar tua boca, ou querer até te agredir, ou querer te silenciar, você tem que estar preparado para enfrentar todas essas coisas
nas ruas quando você é pregador do Evangelho. Porque aquela pessoa ali não tem culpa, entre aspas, porque deu brecha para o inimigo. Tem culpa, entre aspas, porque deu brecha para o inimigo entrar. Então, quando você vive no mundo que não é servo de Cristo, não entregou a vida a Deus, e vive no mundo praticando as coisas que desagradam a Deus, o inimigo vai te usar para afrontar um servo, uma serva do Senhor que está nas ruas pregando o Evangelho. Aí nós temos que estar preparados espiritualmente. Aí diz a palavra: porquanto a nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Está vendo você? Não pense que você indo 3 vezes na semana a um culto, você está livre do que pode acontecer. Às vezes pode entrar um endemoniado dentro de uma congregação, e aí? Cadê você? Está preparado espiritualmente para enfrentar aquela pessoa que está possessa de demônios? Então você tem que estar preparado. Eu repito mais uma vez, você tem que estar preparado, porque tem muitos cristãos dentro de congregação que não estão preparados espiritualmente para enfrentar o que vai vir ainda em 2026. São tão preocupados com congresso, com festa, com campanha do azeite, campanha da farinha, campanha do arroz, campanha do feijão, é a campanha de tantas campanhas que não faz efeito nenhum. A melhor campanha que o verdadeiro servo tem que fazer é dobrar o joelho, estudar a palavra e fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho. O texto que nós estamos lendo fala que nós temos que estar revestido da armadura de Deus, ou de Jesus Cristo, tanto faz, é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então nós temos que estar preparados espiritualmente. E tem muitos que não estão preparados para enfrentar o pior que vai vir ainda sobre a face da terra. E diz assim a palavra. Em trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possas resistir firmemente no dia mau. Nós temos que estar revestido firmemente para o dia do mal, para você ver que o mal está cada dia pior. As pessoas estão cada dia mais na prática do mal, na prática do que desagrada ao Senhor. E o que nós devemos fazer, irmãos, é buscar Ele verdadeiramente, orando, estudando a palavra, jejuando e fazendo a vontade dEle. Nós temos que estar preparados todos os dias. Enquanto eu e você estiver respirando aqui nesta terra, eu e você temos que estar preparados todos os dias. Por quê? Porque o inimigo ele não para. O inimigo não para. Todos os dias o inimigo está a derredor da terra, querendo enganar muita gente. E pasme o que eu vou dizer. O inimigo está enganando muita gente. Diz assim a palavra: possais resistir firmemente no dia mau, e havendo a batalhando até o final,
permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Aí você pensa que venceu a batalha, abaixou a guarda. Não. Nós não temos que estar abaixando a guarda, nós temos que estar com a guarda em pé, porque as trevas, eles não baixam a guarda, eles estão ali de pé para tentar vencer a luz. Quem está na luz, quem serve a Jesus, vai ser tentado todos os dias. E nós temos que estar preparado, firme, forte espiritualmente e fisicamente. Oh glória! Oh glória! E sem retroceder. Esta portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça. Você sempre tem que estar com a verdade. O verdadeiro cristão não mente. Mas, infelizmente, tem muitos cristãos neste país que estão mentindo para querer status, cargos, estão cada dia na mentira, e quem mente é filho do diabo. A própria palavra de Deus diz em Pedro, a 1ª e a 2ª Pedro, fala que aquele que mente é filho do diabo. Então, você, como servo verdadeiramente, nunca deve mentir, falar a verdade. Oh glória! Oh glória! Está, portanto, firme e trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça de justiça e calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Você e eu temos que estar plantado no nosso coração o evangelho da paz. Quando o verdadeiro cristão tem a verdadeira paz em sua casa, no teu coração, na tua alma, no teu espírito, nada venha abalar a tua casa, a tua família. Mas a gente está vendo as quedas de muitos neste país, as famílias estão sendo abaladas, muitos estão sendo destruídos, caídos no chão, por ter abrido brecha para o inimigo. É como eu falei lá anterior, o inimigo ele não para, não cessa, é direto. Desde lá da criação para cá, o inimigo não cessa de atormentar, de perturbar, de perseguir os seres humanos aqui na terra. E diz a palavra no versículo 15. Eu estou lendo Efésios capítulo 6, versículo 11, mas eu li do começo, no versículo 10. Agora eu estou no versículo 15. Calçando os vossos pés com as proteção do evangelho da paz. Embraçado sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas estas setas inflamadas do maligno. Qual é o nosso escudo? Qual é o escudo que você está usando para proteção? Gente, o meu escudo é esse aqui, ó, a palavra de Deus. Esse é o meu escudo. Ele, aquele que morreu na cruz e no 3º dia ressuscitou, ele é meu escudo, meu protetor. A palavra dele, Jesus de Nazaré. E fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oh glória! Vou ler de novo. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição. Irmãos,
nós temos que estar em oração. Quando ele fala aqui em oração constante, você pode orar no metrô, você pode orar na rua, você pode orar em casa, você pode orar sentado, você pode orar em pé, você pode orar deitado. De qualquer maneira você pode orar, irmão. Seja onde você estiver. Está viajando, você está orando. Está dentro de um metrô, você está orando. Está caminhando em algum lugar, você está orando. Porque você está tendo o temor daquele que está do lado do trono branco. Está pedindo a ele reforço espiritual para te proteger de toda a inflamação maligna que está rodeando esta terra, que é Satanás e os seus demônios, que eram o anjo belo do reino dos céus. Satanás e os seus demônios eram anjo do reino dos céus, mas infelizmente eles se corromperam, Satanás se corrompeu e corrompeu também a terça parte dos anjos que estava no céu. E aí houve uma grande batalha espiritual. E quem venceu, irmão Hilton? Quem venceu foi a luz. Cristo, o Espírito Santo e o Criador Adonai, que venceu a batalha no céu. E os anjos também foram para a batalha. Oh, glória! E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias e com toda a petição, humilde, em insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda... Olha o que está dizendo, vigiai. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele falou que é para nós estar revestido. Ele falou que é para nós estar preparado. Ele falou que é para nós estar preparado para o que vai vir ainda nesta terra. E o que é mais triste é que tem muitos cristãos neste país que não vai alcançar a vida eterna porque brincou de ser cristão nesta terra. Muitos acham que vão ser salvos porque vai 3 vezes na semana no culto. Muitos acham que vão ser salvos porque está com Cristo. Mas Jesus vai dizer muito naquele grande dia: apartai de mim que eu não te conheço. Muitos estão aí neste país Brasil achando que estão salvos, mas não estão salvos. Muitos estão indo para a beira do abismo sem salvação. Porque a salvação está no caminho de Deus. Você tem que buscar todos os dias. Todos os dias. Oh, glória! E diz assim a palavra: orai de mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidadamente possa revelar o ministério do Evangelho. Olha o que Paulo está dizendo. Orar por ele, porque ele estava na batalha espiritual, pregando o Evangelho, levando a palavra de vida eterna. E o apóstolo Paulo está alertando aqui, dizendo: ora por ele, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja usado para falar como me cumpre a fazê-lo. Olha, você está vendo? Nós temos que estar em constante, estar obedecendo, fazendo a obra, pregando o Evangelho, orando para aqueles que querem oração,
E infelizmente, muitos não vão alcançar a vida eterna porque não querem. A gente que prega o evangelho nas ruas, a gente está vendo que pessoas não querem alcançar a vida eterna porque estão preferindo as coisas do mundo, as farras, as bebedeiras, as drogas, a curtição. Muitos estão cada dia pior nas suas drogas, estão cada dia pior nas suas bebedeiras, nos seus adultérios, nas suas mentiras, nas suas enganações, mas não procura entregar a vida para Jesus de Nazaré. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: orai mesmo, modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem. Quando você ora, quando você busca verdadeiramente o Senhor, Ele te dá o poder para você se revestir da armadura de Deus. Mas o que está vendo hoje é que as pessoas, infelizmente, estão brincando de ser cristão neste país Brasil. Estão preocupados com o seu cargo, estão preocupados com o status, estão pregando, cobrando, estão cantando, cobrando. Pastores estão se enriquecendo com a palavra cada dia mais, estão gordos, estão fartos, mas não procura se arrepender e para salvar as ovelhas que ele está comandando. Infelizmente, essas ovelhas que está com esse pastor não alcançará a vida eterna. A palavra de Deus diz que todos vão estar diante do trono no dia do julgamento. Seja você rico, pobre, negro, branco, raça o que for, todos vão estar diante dele para o dia do julgamento. Agora vamos contar um pouco do que aconteceu comigo na caminhada cristã. Na minha caminhada cristã, há 12 anos atrás, eu senti a maravilha do poder de Cristo de ser um pregador de rua, um missionário. E ali eu comecei a pregar o evangelho, como? Começando a fazer culto na casa das pessoas e culto na casa dos irmãos. Mas eu sempre fui contra em fazer culto na casa dos irmãos, só quando fosse um culto de agradecimento. A não ser isso, o certo é fazer culto na casa de pessoas que não são cristãs. E resumindo a história, eu recebi o cargo de ser o responsável de fazer culto nas casas das pessoas. E ali eu comecei a amar, a me dedicar a esse trabalho missionário que é ser pregador de rua. E ali começou a minha jornada, caindo, levantando, porque nós não somos perfeitos. E um